Então, vamos fechar nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer pela vida, pelo dia de hoje e por esse momento de aprendizado, onde aqui nos reunimos para aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre, em especial a espiritualidade dos animais. Rogamos a espiritualidade amiga que nos envolva com muita paz, com muita sintonia, e que possamos, no final desse encontro, nos sentirmos fortalecidos para a prática do bem e do amor a nossos animais. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos iniciando hoje o nosso primeiro ciclo de palestras voltada à mocidade. E hoje nós temos o Birajara, que é dos Sementes da Juventude. Ele irá falar conosco a respeito da espiritualidade dos animais. Esse ciclo de palestras, nós vamos ter 5 palestras, será aos sábados, a partir do próximo sábado às 17 horas, e a gente convida todos a participar. É um momento especial, principalmente para a mocidade, que foram eles que escolheram os temas das palestras. Então, eu passo agora para o Birajara, tá? Fica à vontade. E a gente vai trabalhar dessa forma, né, Bira? À medida que o pessoal for querendo fazer alguma pergunta, está aberta a pergunta a qualquer momento. Vai ser uma interação nossa aqui. Certo? Pessoal, oi, Regininha, termina aí. Fiquem à vontade, uma boa palestra para todos nós. Bom, pessoal, eu estou imensamente feliz de estar aqui com vocês, né? Principalmente porque esse tema é um tema que eu estava falando com a Regina e com a Mônica, né? É um tema que eu amo falar dele, né? Falar dos animais e, sobretudo, sobre a ótica espírita dos animais é algo que me preenche, né? Me completa. Aqui no Semente de Humildade, que é a casa que eu trabalho, né? A gente tem no Estatuto do Sementes de Humildade, numa cláusula que a gente chama de cláusula pétrea, né? Que é aquela cláusula que nem mesmo a Assembleia pode mudar. A gente tem nos fundamentos do Sementes de Humildade o atendimento aos animais, né? Então, é algo que é muito forte para nós e que me dá paixão de falar. Então, de novo, reforçando o que a Regina falou, não vamos pensar que isso aqui é uma palestra, né? Isso aqui é um bate-papo. E eu queria usar dos estudos que eu já fiz, que a gente tem preparado aqui no Semente, para de alguma forma tirar dúvidas ou falar sobre alguns temas. Eu trouxe uns slidezinhos para a gente poder ter um início, né? Para a gente começar a discutir um pouquinho, mas eu queria que todos vocês ficassem muito à vontade. Se vocês fizerem alguma pergunta que eu não sei a resposta, aí a gente fala, bom, essa daí eu vou ficar devendo, vou pesquisar e vou trazer, né? Mas aquilo que a gente puder trocar de informação, a gente vai trocar. Algo que eu gosto sempre de ressaltar, todas as vezes que eu vou falar da espiritualidade dos animais, é que eu faço de tudo para que a gente tenha na base de todos os ensinos que a gente tem sobre a espiritualidade dos animais, Kardec, né? Então, a gente sempre falando com base em Kardec, nas obras complementares do Espiritismo. Então, a gente vai beber em Chico Xavier, né, em Divaldo Pereira Franco, que é para a gente poder ter raízes bem fortes e sólidas. A gente não está dizendo que outros autores sejam menos importantes, mas os outros autores precisam estar nos ajudando, mas tendo a base bem sólida, né? E aí a gente tem que olhar para Kardec, para Chico e para Divaldo e completar aí sim com o racional dos outros. Então, é isso. Eu posso apresentar um slidezinho aqui só para a gente puxar a conversa? Tudo bem para vocês? Então, vamos ver se vai aparecer aí para vocês a minha tela. Eu vou cortar minha câmera aqui, porque aí eu compartilho por um outro aplicativozinho aqui.
Tá aparecendo uma telinha aí com a minha imagem à direita e um PowerPointzinho, um slidezinho? Espiritualidade dos animais, está aparecendo para vocês? Sim, sim. Então vamos lá, pessoal. Eu queria puxar a nossa discussão, né, para falar sobre a espiritualidade dos animais, com uma pergunta que sempre aparece para nós, né? E eu queria que vocês me ajudassem, sempre participando, né, falando alguma coisa sobre essa pergunta. E a pergunta é direta: os animais têm alma? Ou espírito, né? Lembrando que Kardec, ele, de forma didática, diz que alma é o espírito quando está encarnado, né? Quando a gente está desencarnado, quando a gente fica sem o corpo material, então a gente não tem alma, a gente fala que é espírito. Então, alma, na verdade, é o espírito encarnado. Deixa só eu fazer uma pequena mudança aqui, senão eu fico sem ver vocês e eu preciso vê-los. Só um minutinho. Senão fica parecendo palestra. Eu não quero, não. Eu quero vocês participando. Vocês já podem responder se puderem, né? O que vocês acham? Os animais têm alma? Estão vendo a tela? Está aparecendo a pergunta lá? Eu acho que tem. Está aparecendo a tela. E aí? Tem alma ou não tem? Tem espírito ou não tem os animais? O que vocês acham? E aí, pessoal? Eu acho que tem. Ó, alguém respondeu aqui no chat que sim. Bom, para que a gente não fique achando, né? Vamos dar uma olhada em Allan Kardec, né? Vamos dar uma olhada na nossa base e a doutrina espírita, para que a gente possa entender um pouquinho sobre a alma dos animais, a gente vai lá na questão 27 do Livro dos Espíritos. A questão 27 diz o seguinte, né? É uma pergunta que Kardec faz a reflexão em cima dela. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Então, Kardec já vinha fazendo uma série de perguntas e chegou nessa, que é como um complemento, né, para fechar. Então, quer dizer que existem dois elementos gerais, matéria e espírito? Olha a resposta que os espíritos deram para Kardec, ó. Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria são o princípio, aí eu botei o tudo, bem grandão, de tudo o que existe, a Trindade universal. Então vamos lá, gente, a gente tem que começar aqui a olhar o seguinte: de tudo que existe na criação de Deus, de absolutamente tudo que existe, a gente tem que olhar para tudo que existe e classificar como uma dessas três coisas. Então, quando eu olho para alguma coisa, eu vou me perguntar: isso que eu estou vendo é Deus? Isso que eu estou vendo é matéria? Ou isso que eu estou vendo é espírito? Só pode ser uma das três coisas. Então, vamos dar uma olhada agora para esse computador, para esse celular que está na frente de vocês e me digam: isso é Deus? Resposta: sim ou não? Esse celular que está na frente de vocês é Deus? Não. Não. Esse celular ou esse computador que está na frente de vocês é matéria? Sim, né? Matéria, se a gente for olhar só para a ciência, né? E aquela ciência bem lá do nosso ensino fundamental, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, não é isso? Então a gente olha para o celular. Esse celular que está na frente da gente é espírito? Será que esse celular, esse computador é espírito? Eu estou provocando vocês porque tudo que existe tem que ser uma das três coisas. A gente sabe que Deus é único, só existe um Deus. Então a gente já tira Deus da equação, nada pode ser Deus. Então o que sobra de tudo que existe ou é matéria ou é espírito. Não pode ser outra coisa, tá bom? Mas a gente precisa, para poder tomar uma decisão se algo é espírito ou é matéria, a gente precisa entender, né, o que é espírito, porque matéria a gente tem uma condição fácil de entender. Então vamos dar uma olhada aqui na questão 23, que está lá no Livro dos Espíritos, e a pergunta que Kardec faz a reflexão é muito simples: o que é o espírito? Simples, o que é espírito? Olha a resposta: espírito é o princípio
inteligente do universo. Então, se tem inteligência, se raciocina, se pensa, se toma decisão, então é espírito. Se não pensa, se não toma decisão, só pode ser matéria. Então, eu consigo classificar, porque a gente já sabe que nada pode ser Deus. Então, da Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria, se pensa, se raciocina, se tem alguma coisa que o motiva, então é Espírito. Até aqui tudo bem, pessoal? Pode responder no chat se tiver vergonha de falar, não tem problema, estou com o chat aberto aqui. Tá tudo bem. Legal. Então, vamos lá. Vamos continuar o raciocínio? Olha como Kardec é danado, né? Na 23, ele pergunta o que é o Espírito, e a espiritualidade responde que é o princípio inteligente do universo. Aí Kardec ficou pensando e disse, mas será então que espírito é sinônimo de inteligência? Porque se o espírito é o princípio inteligente do universo, então será que espírito e inteligência é a mesma coisa? A gente pode dizer ser a mesma coisa? E olha a resposta da espiritualidade. A inteligência é um atributo, é uma característica essencial, primordial do espírito. Então, não há espírito sem inteligência. Mas ambos se confundem no princípio comum. Ele está dizendo o seguinte, não dá para ser espírito sem ser inteligente. Para ser inteligente tem que ser espírito, para ser espírito tem que ser inteligente. Eles se confundem. E aí, como faltava, e ainda falta para nós alguns conceitos, a espiritualidade diz o seguinte, de modo que para vós é a mesma coisa. Então, no resumo, a espiritualidade está dizendo o seguinte, olha, para a gente que está nesse momento de evolução, espírito e inteligência é a mesma coisa. Até aqui, tudo bem, pessoal? Por que é importante isso? A pergunta que a gente está tentando responder é se os animais têm espírito, se os animais têm alma. Eu estou trazendo vocês para pensar comigo. Vamos ver se animal tem alma. Esse quadro aqui, eu não vou entrar muito no detalhe dele, mas olha o que está lá no topo. Deus, Espírito e Matéria. Tudo vem de Deus, tanto que é espiritual quanto que é material. Tá? Eu vou pular um pouquinho aqui para a gente ir direto para uma pergunta chave aqui. Ó. Me dá só um minutinho, deixa eu ver aqui uma coisa rapidinha que eu acho que... Ah, tá. Vamos lá. Como a gente já viu que Deus, Espírito e Matéria são a Trindade Universal, que a gente já viu que Espírito é sinônimo de inteligência, alguns de nós se questionam, tá bom, entendi, mas os animais não teriam apenas instinto? A gente escuta muito isso, né? Fala assim, não, olha, só não confunda as coisas, porque os humanos são inteligentes e os animais têm instinto. Já ouviram isso? Que os animais têm instinto e os humanos têm inteligência? Ok, pessoal? Sim, já ouvi. E aí... Os animais não amam, que é por instinto. É tudo por instinto. Isso. E a pergunta que eu estou colocando aqui nesse slide é bem específica. Os animais não teriam apenas instinto? Porque esse é o discurso de alguns defensores de que os animais não têm alma, né? Porque o que eles têm não é inteligência, e sim o instinto. Vamos continuar com Kardec, né? Olha lá o que Kardec traz para nós. Ó. Questão 73. O instinto é independente da inteligência? Ou seja, o instinto é uma coisa, a inteligência é outra? A pergunta que a gente está querendo responder é, será que instinto e inteligência são a mesma coisa? Será que tem ligação? É essa a pergunta. Vamos continuar? O instinto é independente da inteligência? O instinto, ele é separado da inteligência? Ele é desconectado? Não, precisamente. Eles não são desconectados. Mas o instinto é uma espécie de inteligência. Então, o instinto também é inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. Então, o que significa isso? O instinto, ele é algo que a gente... e os humanos têm muito disso, os animais também, é óbvio. O instinto é Deus agindo na vida da gente. O instinto é automático, você não pensa, você tem um instinto. O instinto vem.
né? A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir instinto com impulso. Impulso é raciocinado e ele é contaminado pelos nossos conhecimentos morais, pelas nossas dificuldades, pelos nossos vícios. Então, na hora que eu tomo uma fechada no trânsito e eu lembro da mãe do motorista que está no outro carro, isso é impulso. Isso não é instinto. O instinto é quando no automático você dá um pulo para trás e não sabe por que deu o pulo para trás e o carro passa tirando fininho do seu nariz. Isso é instinto, né? É a atuação direta de Deus na nossa vida. Isso é instinto, né? E é por meio dele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, o instinto é uma inteligência não raciocinada, uma inteligência que vem dentro de nós, que quando Deus nos cria, ele está lá dentro, que é o que nos guia. Tanto que se a gente não tivesse condição de escolha, né, que é chamado de livre-arbítrio, e a gente fosse movido só por instinto, a gente nunca ia errar. Porque o instinto, ele não é raciocinado, né? Ele é automático, ele é uma proteção divina para a nossa vida. Então, vamos voltar aqui. A ideia é, será então que os animais têm só um instinto? Ainda que fosse isso, o que está dizendo essa questão? Instinto também é inteligência. Todo mundo concorda? Pode-se dizer, questão 593, pode-se dizer que os animais agem apenas por instinto? Essa é a pergunta que a gente queria dizer. Olha só, está chegando lá. Os humanos agem com inteligência e os animais só por instinto? Está lá no livro dos Espíritos. Será? Vamos dar uma olhada? Ainda que fosse isso, é um sistema. É bem verdade, é um espírito superior que está respondendo isso aqui. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais. Ele não disse em todos. O instinto domina na maioria dos animais. Então, tem uma quantidade de animais em que o instinto não domina. Lembrando, o instinto é aquela inteligência que a gente não pensa, a gente só faz. Mas não vedes que muitos agem com uma vontade determinada? Olha só o que está em vermelhinho aí. Está no livro dos Espíritos. É inteligência. Porém, uma inteligência limitada. Uma inteligência ainda numa situação inicial. Eu posso comparar o conhecimento de alguém que está fazendo mestrado em ciências matemáticas com uma criança que está sendo alfabetizada no primeiro ano do ensino fundamental? Eu posso fazer esse tipo de análise? Eu não posso, porque um está na fase inicial da alfabetização e o outro está no mestrado de matemática. Mas os dois têm, sim, inteligência. Um está ainda aflorando, o outro já está num grau de conhecimento maior. Mas eu não posso dizer que um tem e o outro não tem, né? E aí vem aquela pergunta. A gente já viu, então, que os animais não têm só instinto. Ele diz que alguns, né, a maioria dos animais agem por instinto, mas tem outros que vão além disso. E agora eu queria provocar vocês a uma conclusão, porque a pergunta inicial era se os animais têm alma. Vamos à conclusão? A gente viu que tudo que existe só pode ser Deus, espírito ou matéria. Lembram disso? Então, se eu olho para alguma coisa, eu olho para o meu gatinho e vejo, esse gatinho é Deus? Não, esse gatinho não é Deus. Esse gatinho é só matéria? Não, não é. Porque ele tem instinto, ele tem inteligência, ele gosta, ele fala, ele fica zangado. E isso demonstra raciocínio. Então, se não é Deus e não é matéria, só pode ser espírito. Mas aí alguns ainda podem questionar. Nós vimos nas questões anteriores que espírito é sinônimo de inteligência. Ah, tá bom, mas bicho não tem inteligência, bicho tem instinto. Instinto, segundo o livro dos Espíritos, é um tipo de inteligência. Então, se o animal tem instinto, instinto é um tipo de inteligência, inteligência é sinônimo de espírito, qual a conclusão que a gente chega? Animais têm espírito? Queria ouvir vocês. Sim, né? E na verdade, sim. A gente está tirando conclusão baseada na palestra do Bira? Não. Não, né? Não, Mônica, Kardec. você disse para mim que animais têm alma, Mônica.
eu não acredito em você, eu só acredito se estiver escrito no livro dos Espíritos. Mônica, está escrito no livro dos Espíritos? Está escrito, então você vai acreditar. Está escrito, está lá. Tá lá. A gente chega com animais que têm alma. Está lá, gente. Está lá. Claro. Então, é muito importante para nós espíritas que a gente olhe para o livro dos Espíritos e entenda, está aqui. A gente só usou o livro dos Espíritos aqui. Não é o Bira que está dizendo, não é a Judite que está dizendo, não é a Regina, não é o Carlos, não é a Mônica, né? Não é um veterinário. Quem está trazendo essas informações para nós é o livro dos Espíritos. E a gente tem que conectar as coisas. O nosso problema é que a gente desconecta as coisas, né? A gente precisa conectar. Então, a resposta para essa pergunta é sim, os animais têm espírito. Os animais têm alma. Eles são seres inteligentes. São criados da mesma forma. Na verdade, vocês vão se surpreender com o que tem mais na frente, mas eles são criaturas divinas. Como é que está até aqui? Eu queria escutar a meninada aí falando aí, os meninos, meninas que estiverem conectando aí. Moniquinha, você que conhece aí o pessoal, Regininha? O Lucas, ele colocou uma pergunta no chat. Ele está perguntando qual seria a diferença entre alma e espírito. Ah, tá bom, eu não vi aqui no chat, desculpa. Vamos lá. Quem é que perguntou? O Lucas. Lucas, é o seguinte, Allan Kardec, para facilitar o estudo da gente, ele classifica a alma como sendo o espírito encarnado. Então, no momento que a gente está, vamos lá, como as pessoas dizem, vivo, né? Como nós aqui estamos falando, vocês estão me vendo, eu estou encarnado, estou presente no mundo de forma material, então Kardec chama de alma. Quando a gente morre, quando a gente desencarna, a classificação de Kardec é de espírito. Todos nós somos espíritos, os animais também são. Só para estudar é que Kardec definiu que alma é quando está encarnado. É só para facilitar a vida da gente. Todos nós somos espíritos. Se a gente está encarnado, a gente recebe um carimbo. Diz, ó, alma. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Isso é importante, sabe por quê? É o Lucas, né, que perguntou. Sabe por quê, Lucas? Porque se o animal tem espírito e tem alma, ele existe encarnado e também desencarnado. Os animais existem desencarnados. Eles não acabam quando morrem. É isso que eu quero chegar. É isso que eu quero ver. Você vai chegando, tu está chegando onde eu quero. O que vocês acham dessa pergunta aí? Não sei, cara. Não sei, morrem, não sei. Eles continuam a existir? Ih, ó, já vi um sim ali no chat. Poxa, eles continuam a existir, né? A opinião do Bira. O Bira quer muito que os animais continuem a existir. A Mônica quer muito que os animais continuem a existir. A Judite, a Regina, todo mundo quer muito, né? Tá em dúvida. Responde aí vocês, por favor. Ó, o Pedro pergunta aqui, ó. Que animais não agem por instinto? Vamos falar sobre isso, Pedro. Segura aí, pergunta de novo. Tá? Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Quais são os animais que não agem apenas por instinto? Guarda essa. Me lembra aí, tá, Regina e Mônica? Porque essa pergunta é importante do Pedro. Bom, quando os animais morrem, eles continuam a existir? O Bira tem um desejo muito forte de que isso seja verdade, mas vocês não podem acreditar no Bira. A gente tem que olhar para algum lugar que me dê esse conforto e que seja algo que todo mundo confie, né? Questão 597 do Livro dos Espíritos. Kardec, olha, gente, o Livro dos Espíritos, ele é para a gente beber devagarinho, saboreando, sabe aquela bebida gostosa? E é importante a gente olhar para a pergunta, porque as perguntas têm ensinos maravilhosos. Essa pergunta traz dentro dela uma afirmação, ó. Se os animais têm uma inteligência, então Kardec já está dizendo, tá bom, animal é inteligente, que lhes dá uma certa liberdade de ação. Então, eles também têm algum tipo de livre-arbítrio. Eles podem agir de uma forma independente. Há neles um princípio independente da matéria, ou seja, que vai além da matéria, que não seja só matéria, porque a matéria morreu, acabou. Esse corpo do Bira que vocês estão vendo aqui. Aliás, que vocês não estão vendo, porque a câmera está desligada. Mas acabou. Isso é matéria. Será que para os animais tem algo além disso? Que não seja matéria? Olha a resposta. Sim. E olha
sobrevive ao corpo. Está lá no livro dos espíritos. Os animais perdem o seu corpo físico, mas sobrevivem, né? Sobrevivem ao corpo. Então há uma continuidade, né? Eles continuam, sim. Então vamos lá, qual é a resposta para aquela nossa pergunta? Quando morrem, eles continuam a existir? Sim. Os animais reencarnam? Sim, eles reencarnam, eles evoluem, tá? E quando eles desencarnam, a gente vai ver mais para frente, que eu já vi que tem uma perguntinha aqui no chat, existe um processo um pouquinho diferente do desencarne dos humanos, mas eles desencarnam e vão para o plano espiritual porque eles sobrevivem ao material, né? Eles continuam a existir. Tem uma pergunta aqui, eu vou começar a ler as perguntas até porque as perguntas trazem algumas discussões interessantes, né? Como funciona o espírito de um animalzinho no caso da eutanásia, né? Exatamente igual ao de um humano. Todas as vezes que a gente for pensar na eutanásia, a gente tem que pensar o seguinte: se o seu filho, se a sua mãe estivesse doente, para aliviar o sofrimento dela, você mataria a sua mãe? Mataria o seu filho? Responda mentalmente, e esse deveria ser o julgamento também para os animais. Ah, mas tadinho, ele está sofrendo. Os animais, e aqui eu vou abrir um parêntese, tem isso mais para frente, mas eu quero dar voz às perguntas de vocês. Por que um animal sofre? Essa é uma pergunta que machuca quem ama os animais. Por que os animais sofrem? Vamos lá, gente. Para a gente entender o sofrimento dos animais, a gente tem que entender o princípio das coisas, tá bom? Por causa até do horário, eu vou me adiantar em alguns assuntos aqui, depois a gente revê. Tudo vem de duas únicas coisas, ou é espírito ou é matéria. Isso todo mundo já viu lá quando a gente começou. Bom, de Deus jorra, sai de Deus, uma coisa chamada princípio inteligente e uma outra coisa chamada fluido cósmico universal. O princípio inteligente é o elemento que dá origem a espíritos. Então, Deus cria espíritos a partir de um elemento chamado princípio inteligente. Então, é como se fosse uma matéria-prima para fazer espíritos, tá? E tem um outro tipo de elemento chamado fluido cósmico universal que Deus usa para criar tudo que é matéria. Então, tudo vem disso. Só que o fluido cósmico universal, que dá origem à matéria, ele não é usado no seu estado primário. Por exemplo, vou dar um exemplo didático. Eu vou lá, perfuro um poço de petróleo, tiro o petróleo e boto no tanque do meu carro. Meu carro vai funcionar? Não. Porque o petróleo precisa ser refinado, purificado, para virar gasolina, para essa gasolina entrar no motor do meu carro e fazer meu carro funcionar. Ok? A mesma coisa com o fluido cósmico universal. Quando ele sai de Deus, não dá para imediatamente virar alguma coisa. E aí cada planeta tem um fluido cósmico universal destinado àquele planeta, organizado para funcionar na Terra. Então, tudo que a gente olha em volta de nós, que é matéria, é fluido cósmico universal refinado para o planeta Terra. Se eu for para Júpiter, o fluido cósmico universal de lá é outro, manipulado. Isso para matéria fica fácil. E para espírito? Para espírito é a mesma coisa. Jorra de Deus uma coisa chamada princípio inteligente, no seu estado bruto. E ao longo de milhares de anos, ele vai se refinando, se purificando e se temperando. E aí, para ficar fácil, o que nos foi trazido pela espiritualidade é que todo esse princípio inteligente que sai de Deus, ele passa pelo reino mineral, depois ele passa pelo reino vegetal, pelo reino animal, até passar pelos humanos. E olha, gente, não para aí. Depois vai para os anjos, para os arcanjos, para os cristos e continua por aí. Então, na hora que sai de Deus, esse princípio espiritual, esse princípio inteligente, ele sai como petróleo, sai bruto.
E aí ele começa a ser trabalhado. Lá no reino mineral, ele aprende a se agregar, a se juntar, a ficar coeso, a se fortalecer lá no mineral. Quanto tempo que esse princípio... Imagina que é uma massa de bolo, né? Que tem que ficar sendo sovada, socada, tem que deixar de descansar, bota um açúcar, bota um sal e continua, mas ainda não é o bolo. Então, no reino mineral, esse princípio inteligente vai sendo trabalhado para conquistar algumas coisas. Aí, chega um determinado momento que não tem mais nada que possa ser agregado ou ser juntado nisso daí no reino mineral. Sabe o que acontece? Esse princípio espiritual que veio lá de Deus, matéria bruta que vem lá de Deus, né? Elemento primário, muda de estágio. Fala assim, olha, a massa já está numa condição de receber novos temperos. Aí ele entra no reino vegetal. Mas é o mesmo que saiu de Deus. Saiu de Deus, passou pelos minerais... Aí agora ele entra nos vegetais. Aí a gente vê vegetais que não parecem vegetais, que parecem pedras. A gente vê vegetais que, na sua origem, se a gente olha, não, mas isso não é um vegetal, isso é uma pedra. Então, até os biólogos ficam na dúvida se aquilo é um vegetal ou é uma pedra, porque está na transição. Aí entra no vegetal. O que ele aprende no vegetal? Esse princípio inteligente que está saindo de Deus, no vegetal ele começa a obter sensações. E aí, a partir dessas sensações, imagina que você está temperando a comida. Olha, recebeu uma fervura no mineral, agora está recebendo um temperinho no vegetal. E aí ele evolui no vegetal. Ele aprende sensações. Ele começa a aprender comunidade. Os vegetais, alguns vegetais vivem em comunidade, vivem juntos, trocam entre si. Aí, gente, depois de tudo que ele recebe no vegetal, não tem mais nada para receber no vegetal, aí ele muda para o reino animal. Então, lá no mineral, ele aprendeu a sua união, a sua coesão, trazendo no vegetal sensações, e aí ele entra no animal. No reino animal, ele começa a treinar a sua questão de individualização. Ele começa, então, a ter pequenas noções de pensamento, pequenas tomadas de decisão. No reino animal que ele começa a entender procriação, necessidade de subsistência. Em algum momento, e agora sim eu vou responder a pergunta do Pedro, se eu não me engano. Deixa eu me achar aqui no chat, gente. Quais animais que não agem por instinto? Então vamos lá. No reino animal, já é presente o instinto. Né? Vou responder agora a pergunta do Pedro. Então, logo que ele entra no reino animal, né, vamos imaginar que ele está lá nas suas primeiras encarnações, porque aí começa a encarnação, até os vegetais. Não pode dizer que são encarnações, porque não tem carne vegetal, né? Mas tem vida. Do mineral, ele é inorgânico. No vegetal, ele já é orgânico. Ele tem início e tem fim. E no animal, ele já começa a ter instinto. O que significa isso? Já começa a agir por uma inteligência. Então, imagina lá um insetozinho. É uma das primeiras encarnações. Mas então, já tem espírito ali? Não. Mas tem princípio espiritual, princípio inteligente, temperado. Eu posso dizer que um inseto, ele tem um princípio espiritual igual a de uma pedra? Não, porque ele já passou por um monte de tempo, ele já passou pelo mineral, pelo vegetal. Então, o inseto é extremamente evoluído, se comparado com uma pedra, se comparado com um vegetal. E aí a gente lembra do Livro dos Espíritos, quando é dito para a gente que todos nós somos criados simples e ignorantes. Qual é a coisa mais simples que existe na criação de Deus? Está no reino mineral. São extremamente simples. À medida que vai passando, passou para o vegetal, já está mais complicado, mas ainda é simples. Quando entra no humano, está mais complicadinho, mas ainda é simples. E assim vai indo a evolução. Aí dentro, agora, Pedrão, vamos ver se eu consigo responder aí para vocês. Dentro do reino animal, o estágio é muito longo. São milhões de anos que esse princípio espiritual que jorrou de Deus, passou pelos minerais e pelo vegetal, começa então a treinar nos animais, começa a receber impressões. Nessa primeira fase animal, só tem instinto. Eles agem por instinto. À medida que vai passando, e isso não quer dizer que a gente tenha sido inseto, tá, gente? Não necessariamente. O nosso princípio, o elemento que nos compõe, sim, não nós, indivíduos. Depois de um determinado tempo, aí sai, sei lá, vai para os anfíbios, os sapos, as rãs.
depois vai para os répteis, depois vai para as aves, e aí chega numa classe que dentro do reino animal é a mais evoluída, chamada mamíferos. Dentro dos mamíferos, a partir de um determinado ponto, que não é precisa, a literatura espiritual e espírita não é precisa nesse aspecto, mas em um determinado ponto dos mamíferos, Deus pega esse elemento, olha, é só didático isso aqui, tá, gente? Porque Deus não pega nada com a mão, tá bom? Mas imagina o seguinte, depois de Deus ter sovado a massa do pão, de ter temperado, passou pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, né? Ele olha para aquela massa, nossa, isso vai dar um pão, vai ficar bom esse negócio. Ele pega isso aqui e diz, a partir deste momento, isto aqui é um indivíduo. A partir desse momento, isso daqui passa a ser um espírito, com E maiúsculo. Em que momento? No reino animal, dentro dos mamíferos, e a inclinação de que traz para a gente é que é quando esses mamíferos estão próximos dos humanos. Então a gente olha para cachorro, para gato, para vaca, para cavalo, que são animais que estão muito próximos dos seres humanos. Esses são aqueles que já estão individualizados. O que significa isso? A partir daquele momento, Deus, aquele elemento não é mais um elemento, ele é um indivíduo. Então, gente, eu vou mostrar para vocês a questão do Livro dos Espíritos que fala isso. Nós somos espíritos antes de sermos humanos. Está no Livro dos Espíritos. Existem alguns espíritas um pouco mais orgulhosos, talvez, que não aceitam o fato de que nós encarnamos algumas vezes como animais. Não quer dizer que a gente vai encarnar como uma vaca na próxima encarnação, não é isso, nós já passamos desse elemento, desse momento. Mas e aí, Pedro, até que haja essa individualização, continua sendo só instinto. E a partir de um momento nós passamos a ter conhecimento do futuro, essas são as características, tá? Conhecimento do futuro, noções da existência de Deus e livre-arbítrio elementar. O que é um livre-arbítrio elementar? Já são animais que tomam algum tipo de decisão. A partir daí, e de um modo geral eles estão próximos dos humanos, porque os humanos têm que treinar esses animais que passam a ser individualizados. Deixa eu ver aqui até onde a gente vai. Olha essa... Fica à vontade, gente. Você quer dar uma olhada no chat? Tem algumas perguntas para você. Vamos lá. Vamos começar aqui. Me ajuda aí se eu vou pular alguma, né? Uma vez animal, o espírito será sempre animal? Não. O animal é o princípio espiritual que evolui e em um determinado momento vira humano. Ah, Bira, pelo amor de Deus, você está dizendo que o animal um dia vai virar humano? Sim. Isso também está no Livro dos Espíritos. E está aqui, ó, questão 540. Dá uma olhada aí para mim. Olha aí, ó. Tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia na qual o vosso espírito limitado ainda não pode entender o conjunto. Aí alguns vão dizer assim, mas isso aí você está forçando a barra, Bira, você está tirando uma interpretação. Continuando nessa pergunta que foi feita, se o animal será sempre animal ou se vai virar espírito, dá uma olhada nisso daqui, ó. Espera aí, deixa eu avançar aqui um pouquinho. Aqui. Então, 609, para nós que amamos os animais, essa questão tem que ficar na cabeça, tá? Olha a pergunta. Respondendo aqui, então, se o animal fica sendo animal para sempre, ou se em algum momento vai virar espírito. O espírito entrando no período de humanidade... Opa, peraí. Olha a pergunta. O espírito entrando no período de humanidade, ou seja, ele já era espírito antes de ser humano. É o que está escrito aqui, não é o Beira que está falando. O espírito, entrando no período de humanidade, conserva traços do que foi antes, do período que se poderia chamar pré-humano. Então, o espírito já existiu nesse período chamado de pré-humano.
E aí a resposta é o seguinte, ó, nada na natureza se faz por transição brusca. Sempre há coisas que ligam umas nas outras. Sempre uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire uma consciência. Quando ele se torna indivíduo. Então, para quem fez a pergunta, que eu não tenho o nome aqui, uma vez animal, o espírito será sempre animal? Não. Num determinado momento, ele se torna humano e faz a sua primeira encarnação como humano. Mais uma pergunta que está aqui. Bira, mas e o sofrimento dos animais? Por que motivo sofrem tanto, enquanto os outros vivem de boa e morrem sem sofrimento? Essa pergunta é cruel, mas tem resposta. Vamos lá. Voltando aos elementos. O elemento espiritual que sai de Deus, ele passa pelo mineral, pelo vegetal e pelo animal. Até que ele encarna pela primeira vez como humano, tá bom? Só que antes de encarnar como humano, ele precisa ter na sua composição algumas experiências. Então, quando a gente tem a primeira encarnação como humano, lá nas cavernas, né? Vamos olhar aqui para o planeta Terra. Quando a gente encarnou pela primeira vez como humano na Idade das Pedras, a gente não partiu do zero. Quando a gente encarna pela primeira vez como humano, a gente já passou por sofrimento, a gente já passou fome, a gente já sentiu dor, a gente já sentiu compaixão, misericórdia, maldade. E onde que a gente obteve esse aprendizado? Enquanto nós encarnamos como animais. Os animais, eles não têm expiação. O que significa isso? Expiação é quando você sofre a consequência de um ato falho, né? Então, eu deveria me comportar de um jeito, me comportei de outro, então eu tenho uma expiação. Antigamente a gente chamava isso de castigo, né? Então, eu fui desonesto, matei alguém, machuquei alguém, na próxima encarnação eu vou ter um castigo. A gente sabe que não é castigo, né? É consequência. Os animais não têm isso. Os animais não têm expiação. O que significa dizer que qualquer coisa que um animal faça não vai ser cobrado dele. Tá bom? E aí vem essa pergunta. Então por que eles sofrem? Se eles não são punidos pelo mal que fazem, que porventura fazem, por que eles sofrem? Eles sofrem porque precisa temperar esse princípio espiritual para que quando ele encarne como humano pela primeira vez, ele já traga dentro dele esse aprendizado. Então, um animal, ele sente dor? Sente dor. Ele aprende com a dor a ser resignado ou rebelde. Ele aprende a ser egoísta ou não. Um animal que é judiado por um humano, ele olha para o humano e diz, meu Deus, esse ser é um demônio. Ele me machuca, ele me maltrata, ele me bate, ele me quebra as perninhas, ele me taca pedras, ele me queima. Aí ele é abandonado, vem um outro humano e com muito carinho pega ele, trata ele, ele olha para aquele humano, né? E diz, meu Deus, aquele outro lá me quebrou todo, esse aqui está me dando carinho. Como pode isso? São seres... E aí ele começa a perceber também que precisa administrar, que existem pessoas de um jeito, pessoas de outro, situações assim, situações diferentes. E isso tudo compõe essa experiência que ele vive enquanto animal, que nas primeiras encarnações como humanos, eles vão já vão trazer dentro deles essa questão da misericórdia, da compaixão, da violência, do maltrato, da doença, da dor, da alegria, da felicidade, da fome, do fastio, né? Então, o sofrimento animal, por pior que possa parecer, ele está dentro da justiça divina, porque eles precisam passar por isso. O meu cãozinho morreu tem 15 dias, mais ou menos. O Zé, o nome dele era Zé. O Zé, ele foi atropelado por um ônibus, ainda era filhote, né? E aí a gente pegou ele, quer dizer, minha esposa levou para fazer... Ele era da rua, né? Um filhotinho da rua, o ônibus atropelou, a gente cuidou dele, nós já tínhamos 4, não dava para ficar com 5, a gente queria fazer a doação, enfim, ninguém quis o Zezinho e ele ficou com a gente. Ele teve uma encarnação de grande sofrimento. Os ossinhos dele eram todo tortinho, então no frio ele sentia dor, né? Por causa do atropelamento. Ele tinha a dentição muito ruim, então comia muito mal. Mas aquele cachorro que desencarnou há 15, 20 dias atrás com pancreatite, ele era extremamente resignado. O que significa isso? Ele não chorava,
ele não emitia nenhum gemido, ele sentia dor, ele se mexia, se incomodava, mas ele era resignado. Então, nessa encarnação, o Zezinho, ele sentiu muita dor, foi uma situação de muita dificuldade, mas serviu para temperar aquele espírito ali, né, para botar dentro daquele coraçãozinho, daquela almazinha ali, resignação. Tem aquele animalzinho que é maltratado, né? Esse animalzinho está aprendendo também que existem condições de maltratos. Né? Aquele animalzinho que está doente também está aprendendo que é necessário passar por determinadas situações. Acho que assim eu consegui responder a questão enquanto outros vivem de boi. Tem mais uma. Então a eutanásia atrapalha a evolução dos animais? Atrapalha, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com a eutanásia, porque às vezes a gente usa uma desculpa para promover a eutanásia. Eu não quero que o bichinho sofra. Na verdade, na maioria das vezes, a gente não quer sofrer de ver o animal sofrer. Aí a gente usa essa desculpa para provocar a eutanásia. Porque, na verdade, o que a gente tem que fazer é dar a melhor condição possível para aquele animalzinho não sofrer. Tá? Mas a gente também tem nessa equação um papel fundamental. Os animais servem para despertar em nós bondade, carinho. Os animais são para nós, gente, o estágio. O que significa isso? O que é um estagiário, né? É alguém que está aprendendo a fazer alguma coisa, não é isso? Nós somos estagiários de anjos. Nós somos estagiários de mentores. Nós estamos fazendo um estágio. Então, como é que eu vou me tornar um mentor ou um anjo da guarda para cuidar de humanos se eu não cuido nem do animal? Então, no momento que eu trato bem o animal, que eu cuido do animal, eu estou treinando essa minha capacidade de cuidar, de ser bom. Isso desperta em nós coisas que vão ser usadas para que a gente seja um ser mais evoluído. Para os animais, nós somos deuses. Nós somos anjos. Imagina, lá na Idade da Pedra, se um espírito se manifestasse para cuidar, né, para fazer uma cirurgia espiritual num humano da Idade da Pedra. Nós que estávamos lá na Idade da Pedra, a gente ia dizer, nossa, isso aí é um Deus. A gente não ia imaginar que aquilo era só um espírito evoluído. Então, quando a gente olha para o nosso gatinho, para o nosso cachorrinho, ele olha para a gente, sabe o que eles estão pensando? Eu queria ser assim. Quando a gente olha para Jesus, o que a gente pensa? Um dia eu quero ser assim como Jesus. E assim os animais fazem com a gente. Mira, mas e os que maltratam? Os que maltratam o animalzinho, olha, meu Deus, eu não quero ser assim. Aí ele encontra alguém que cuida dele, mas eu quero ser daquele jeito. São guias, são momentos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu tenho bichos que me protegem muito, e toda vez que estou em casa, sempre estão perto de mim, ao ponto de me subirem no colo. Os animais têm uma percepção espiritual diferente da nossa, tá, gente? Isso é outra informação importante para nós, né? Nós temos 5 sentidos básicos, os humanos. Os animais têm um pouco mais além disso, né? Como alguns dos animais, eles não conseguem diferenciar quem está encarnado de quem não está. Então, muitas vezes o animal está vendo alguém desencarnado, mas para ele é como se tivesse encarnado. Por isso que de vez em quando a gente vê um animal com medo do nada. Né? Não necessariamente é do nada. Pode ser que ele esteja vendo algo que a gente não está vendo. Eles também têm uma percepção sensorial diferente. Eles percebem, eles sentem coisas diferentes. Né? Então, é por isso que um animal sabe quando a gente está triste sem que a gente nem tenha chegado em casa. Porque eles percebem isso. Aí quando chega em casa o animal já sabe que você está triste, já vai fazer um agradinho, já vai fazer alguma coisa. Sabe quando alguém está doente. Os animais percebem isso por conta da questão sensorial, espiritual deles, que ainda é muito mais desencarnada do que encarnada. Né? Eles têm essa percepção. Então, sim, né? Eles são seres que estão o tempo todo com a gente por muito amor, né? Como seria o desencarne dos animais, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Espiritualmente, os animais nos protegem, tipo mentor, né? Vamos lá, vamos primeiro falar do desencarne dos animais. Os animais, quando desencarnam, deixa eu ver aqui, eu vou mostrar para vocês aqui a questão que trata isso. Aqui, ó, questão 600. Que fala sobre o desencarne dos animais, tá?
Eu vou direto aqui para baixo para a gente ganhar um tempinho. O espírito do animal é classificado depois da morte pelos espíritos incumbidos disso e quase imediatamente utilizado. Ele não tem tempo de se relacionar com outras criaturas. Vamos entender isso daqui um pouquinho melhor. Dependendo do animal, tá? Ele desencarna e encarna imediatamente. Tá? Exemplo disso. Um mosquito. Ah, Bira, mosquito também não é animal? Então, na hora que você mata um mosquito, você matou, ele já nasceu. Né? Ou ele fica dentro do elemento que é... O mosquito não tem individualidade. Né? O mosquito não sabe que é mosquito. Diferente do gato. O gato sabe quem ele é. Ele sabe que ele existe. Né? Então, tem animais que não faz sentido ficar desencarnado. Tem alguns outros animais que já estão um pouco mais evoluídos, que quando eles desencarnam, acontece isso que está aqui na questão 600. Eles são classificados. Existem espíritos que trabalham na classificação dos animais que desencarnam. Então, desencarnou lá o meu cachorrinho. Vai ter ali o espírito responsável por aquele desencarne para olhar para o Zé, né, para o meu cachorrinho, e dizer assim, bom, vamos ver como é que está o Zé, em que condições ele está, que tipo de evolução ele tem. O Zé tem condição de passar um tempo no plano espiritual, porque existem colônias de animais. Tá? E os animais também são usados. Né? Não vai dar tempo da gente ver aqui, mas no livro Nosso Lar, André Luiz narra cães ajudando, cavalos ajudando. Né? No livro Alvorada Nova também Emmanuel traz essa relação. Então, dependendo da situação do animal, ele vai ser levado para uma colônia. Dependendo da situação do animal, ele já reencarna automaticamente. Os animais não ficam perambulando por aí como os humanos. Né? Os animais, eles ficam aguardando as próximas encarnações em colônias. Nós, quando desencarnamos, se a gente for muito rebelde, a gente fica por aí, né? Continua indo na casa das pessoas, continua andando pelas ruas, a gente fica por aí. Os animais desencarnados, não. Eles são selecionados, alguns deles trabalham no plano espiritual, têm as suas missões, né? Eu gosto muito de dar um exemplo de um espírito que esteve aqui no Semente, ele foi tratado numa reunião de evangelização, né, antiga desobsessão, e o espírito, quando ele se manifestou, ele estava muito incomodado, porque eu quero a Maria, cadê a Maria? E a gente achando que Maria era o nome da esposa dele, da filha dele, alguma coisa. A Maria era uma capivara. Ele estava muito triste, porque ele foi trazido para o Sementes, mas a Maria ficou do lado de fora. Não deixaram a Maria entrar, a capivara. E ele dizia que a capivara, a Maria, era a única que ficava com ele, que ele amava, que entendia ele. Aquela capivara era para ele a amiga dele, ele amava aquela capivara. Então, no tratamento dele, a gente teve que dizer para ele que a Maria também ia ser tratada, e de fato foi, que ele ia poder visitar a Maria, que a Maria ia continuar ajudando ele, e ele a Maria, enfim, mostrar que há uma continuidade. Então, olha só o nível de vínculo, né? A capivara Maria não era uma criação mental daquele espírito, ela existia, eles se amavam realmente, né? E ela foi usada para poder manter aquele espírito em equilíbrio, a ponto dele ser ajudado aqui, porque ele não confiava em humanos. Era um espírito que estava muito dolorido por todas as maldades que fizeram com ele. Então ele se juntou com a Maria lá. Né? E depois ele teve aqui de novo para dizer que estava muito feliz, que a Maria estava bem, que ele também estava bem e tudo mais. Né? Então os animais, quando eles desencarnam, eles são classificados, alguns vão para o plano espiritual, outros são encarnados automaticamente e alguns não são mais encarnados no planeta Terra. O nosso planeta não tem mais condição de encarnar determinados animais. Então, os animais extintos, né? A gente pode pensar no dinossauro, por exemplo, mas também podemos pensar num rinoceronte branco, que não existe mais, né? Em alguns animais que não existem mais, eles desencarnam e quando vão reencarnar, reencarnam em outro mundo. Ou reencarnam no nosso mundo, numa outra espécie, num outro tipo de animal. Então, assim, no plano espiritual, os animais não nos protegem. Tem uma pergunta aqui, tipo o mentor. Não, eles não fazem isso. Mas eles nos acompanham. E a gente viu agora o exemplo da Maria, da capivara desse moço, né? Ela não protegia ele, mas ela foi usada pela espiritualidade para manter o coração desse espírito ainda vibrando o amor, porque ele amava a Maria, a capivara dele, né? Era um relacionamento importante. E só o fato daquele espírito amar um animal...
isso já faz com que ele vibre de tal forma que a espiritualidade consiga ajudar ele, né? Então, os animais são usados pela espiritualidade em benefício de uma evolução maior. E aquela capivara também aprendeu, né? Aprendeu uma relação de muito amor, de muito afeto com o humano. Isso é muito importante. Acabaram as perguntas aqui, né? Eu queria trazer, só para a gente poder ir caminhando aqui para um encerramento com vocês, né, gente? O que está lá no livro Alvorada do Reino, né? Olha o que Emmanuel traz para nós. O animal caminha para a condição do homem, tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo, né? Nós queremos evoluir para nos tornarmos anjos, espíritos que não precisam mais encarnar, que não precisam mais sofrer, né? E os animais querem ser homens, homens aqui no sentido de humano, né? No reino animal, a consciência, a feição de crisálida, né? Crisálida é aquela lagarta que ainda está dentro, né, do casulo para se tornar borboleta, movimenta-se em todos os tons do instinto no rumo da inteligência. Então, lá nas fases iniciais do reino animal, é por instinto. Em um determinado momento, ele se aproxima dos humanos e começa, então, a ser consciente. Não sei, pessoal, ainda estou aberto aí se vocês precisarem de alguma coisa aí. Eu trouxe só... Fiquem à vontade, se tiver mais... Acho que eu falei muito, né? Ninguém falou nada. Posso fazer uma pergunta, Bira? Pode, Regininha, só está muito baixinho. Você consegue falar mais perto do microfone um pouquinho? Está melhor? Melhorou. Tá. Com relação aos animais que são oferecidos como alimento para a gente, como que fica o desencarne desses animais? Vamos lá. Mais uma pergunta difícil de responder, não porque a resposta não existe, mas porque muitos de nós ainda comem os animais, né? Vamos lá. Primeira coisa que tem que ter na cabeça da gente é que não é obrigatória a ingestão da carne. Existem mundos, a gente está falando de mundo, né? Onde os humanos daquele mundo optaram desde sempre por não ingerirem carne, por não comerem animais. Então, eles caminharam por isso. Mas a humanidade que habita o planeta Terra, e a gente está falando desde a época dos homens das cavernas, nós somos, e aí a gente tem que falar nós, porque nós estamos aqui, nós somos humanos preguiçosos. Então, a escolha de comer carne não é uma questão de evolução ou de sobrevivência, foi uma questão de preguiça humana. Imagina que você está lá na caverna, olhando para a caverna, assim, aí você olha lá fora, tem lá uma terra danada, lá tem uma árvore cheia de maçã, aí você vê, pô, vou ter que trepar naquela árvore. Mas que coisa, a maçã está lá em cima, vai dar um trabalho danado subir naquele negócio. Aí você olha para o coqueiro e fala, meu Deus, aquele coco está lá em cima, vai dar um trabalho. Aí, de repente, parece uma galinha ciscando. Aí você olha para a galinha, olha para a panela, olha para a galinha, mata a galinha, bota na panela e come. O que dá mais trabalho? Matar uma galinha para comer ou ter que subir numa árvore para tirar o coco, descascar o coco, pegar a água que está lá dentro? Então, é uma condição que a gente escolheu nesse planeta, né? E a gente agora está se voltando para outro caminho. A gente já viu que isso não é adequado. Que para a gente ir para o mundo de regeneração plena, eu tenho que parar de comer carne, eu tenho que parar de sacrificar animais. Gente, não tem jeito. Isso dá outra palestra, então não vou mergulhar nisso. Mas vamos falar dos animais que estão nos matadouros, que são criados para serem abatidos. Esses animais, eles desencarnam antes do abate, tá? No livro Missionários da Luz, eu sugiro que vocês leiam, eu acho que é o capítulo 2, eu não tenho certeza, mas depois eu posso passar para vocês. Ele narra a situação desses animais, né, do desencarne desses animais. E quem lê esse capítulo com olhos de ver, né, pensa duas vezes antes de voltar a comer carne,
ajuda a gente a ver isso. Mas esses animais, quando eles estão indo para o abate, eles são desconectados dos seus centros nervosos. Então, eles não sentem aquele momento. Para eles, aquilo não é uma experiência que eles vão levar, né? Eles não sentem aquilo ali. Mas existem espíritos vampiros que ficam ali sugando energias vitais. Os animais enxergam esses espíritos, eles ficam com medo desses espíritos. Então, é uma situação muito ruim. Os abatedouros, do ponto de vista espiritual, eles são verdadeiros cenários infernais, né? de espíritos muito baixos, né? Mas os animais em si, eles não sofrem com o abate, e sim com o que eles podem ver ou não. Então, por isso que a espiritualidade já desconecta eles. Então, quando eles desencarnam ali por um tiro, enfim, pelo que for na hora do abate, eles já não estão mais ali, eles desencarnam antes. O que a gente tem que fazer, se a gente ainda não consegue parar de comer carne, pelo menos, né, fazer orações para esses animais e tudo mais, para que eles continuem, e agradecer, né, porque eles estão ali doando das suas vísceras, das suas carnes para a nossa alimentação. Eu sei que é doloroso, gente, mas não tem outra forma de fazer. Eu hoje sou vegetariano, mas eu não era, eu comia carne pra caramba. E eu entendo quem come carne ainda, gente. Nós trazemos isso há centenas, dezenas de encarnações. Não é de uma hora para outra que a gente muda hábitos que estão tão fortes em nós. Mas a gente precisa começar a pensar. Então, a minha sugestão tira um dia da semana, a gente chama de segunda-feira sem carne. Uma segunda-feira sem comer carne, gente. E vegetariano não come só folha. Esse é outra coisa que as pessoas botam na cabeça. Mas eu vou ficar comendo alface? Não, gente. A gente vai continuar comendo muito bem. Porque tem muitos vegetais, tem carboidratos que não são animais, né? Tem muita coisa saborosa. Gente, quem nunca comeu um hambúrguer vegetal, come para ver que delícia. Sem querer fazer propaganda, mas pede o vegetariano do Outback. É maravilhoso, tá? Do Burger King também é gostoso, não é o melhor dos mundos, mas também não estou fazendo propaganda de marcas, eu só estou falando que nos fast food já tem, né? Bom, tem uma pergunta aqui, né? Como posso ajudar meu animalzinho que passou pela eutanásia? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Existe algo que eu possa fazer no momento? Será que ele terá que passar novamente por tudo que passou por minha culpa? O que posso fazer? Não, gente, não. A responsabilidade da eutanásia não é do animal, é do humano, tá bom? Então, assim, o animal que sofreu a eutanásia, ele teve talvez ali uma parte de uma experiência que ele poderia ter, que ele não teve. Mas não significa que ele vai passar por tudo de novo. Ele vai ter uma outra experiência que talvez aquilo que ele iria viver naquele finalzinho, ele viva de uma outra forma. O que a gente precisa, se a eutanásia já foi, e eu já autorizei eutanásias, principalmente por falta de conhecimento, eu já autorizei, então estou dizendo para vocês que é algo que alguns de nós aqui já, porventura, já fez, e por amor mesmo, e não para se livrar do animal, mas por amor mesmo, é fazer oração, porque os animais continuam a existir. Esse animalzinho que alguns aqui falaram que desencarnaram, o meu Zezinho que desencarnou há 3 semanas atrás, ele continua a existir. Provavelmente ele vem me visitar aqui de vez em quando, porque eles fazem isso, eles visitam, eles são trazidos pelos espíritos para próximo dos humanos, porque eles sentem saudade, para eles irem se desconectando aos pouquinhos. Né? Nós, enquanto dormimos, podemos ir visitá-los na colônia onde eles estão, ou mesmo na casa de uma outra pessoa, porque ele já pode ter encarnado com uma outra pessoa. Então, assim, a gente não muda o movimento espiritual dos animais para os humanos. Regina, consegui responder? Sim, obrigada. Eu falo demais. Desculpa. Me empolgo. Mas isso é bom. Eu acho que umas 3 ou 4 aulas aí. Lá no YouTube do Sementes, para quem quiser, tem todo a gente fez um estudo sobre a espiritualidade dos animais e está gravado lá. Então, quem quiser ver, está lá. Pode dar uma procurada lá que está lá. E eu estou fazendo uma revisita, estou gravando pequenos vídeos toda semana com cada questão do Livro dos Espíritos que trata sobre os animais, e eu estou colocando, eu vou passar para vocês e vocês encaminham para o grupo aí, que aí a gente estuda o Livro dos Espíritos com foco nos animais.
Ótimo, maravilha. Olha, Bira, eu não tenho o que dizer. É assim, tenho que agradecer você por essa explanação tão maravilhosa, tão incrível. Alguém tem mais uma última pergunta para o Bira, gente? Para a gente já encerrar bem? Posso seguir então, Rê? Então, Bira, meu querido Bira, muito obrigada. Qual é o YouTube do Sementes? Bira, qual é o YouTube do Sementes? Dê humildade, eu vou botar aqui. Coloca aí no chat para a galera. Enquanto você coloca no chat, eu te agradeço. Agradeço a todos os presentes, agradeço a espiritualidade amiga que não deixa de amparar a gente nunca. Tiramos dúvidas, acoloramos os nossos corações, né? Porque a gente tem os nossos bichinhos, nossos animais, e nós amamos tanto, né? Hoje a gente aprendeu um pouquinho mais com eles, e isso foi maravilhoso. Teremos outras oportunidades, eu sei que teremos, porque a espiritualidade não para, o trabalho é contínuo. E dentro desse círculo de amor, de carinho, eu quero já convidar a fazer a prece e a convidá-los. Ô, Rê, você tem como pôr o banner do circuito aí no chat? Só aproveitando aí esse espaçozinho que a Mônica pediu para colocar, todo domingo, às 10 da manhã, a gente faz o evangelho para os animais. Então, a gente faz o passe para os animais. Nesse momento do Covid, a gente faz à distância, mas a gente já estava fazendo antes do Covid presencial. Então, domingo, 10 da manhã, quem quiser fazer o passe dos animais, a gente faz pelo YouTube, pelo Skype. É só entrar lá no site do Sementes que tem as informações, tá? Ok. Então, a Regina depois vai colocar o banner do Circuito da Mocidade. A gente vai divulgar também, todas as palestras que nós teremos serão divulgadas. E eu quero agradecer a todos pela presença, né? Eu quero agradecer a vocês, agradecer, Bira, obrigado de novo. Judite, eu vi você aí, muito obrigada pela sua presença, pela sua ajuda, assim, valeu. Mônica, a Fabiana também está assistindo conosco, né, Fabiana? Fabiana? Fabiana está aqui, também está participando do ciclo de palestras. Meu Deus, gente. A gente agradece muito a presença de vocês. Imagina, foi ótima palestra, parabéns. Sou grata a vocês. E olha lá, a Regina colocou o nosso circuito de palestra da Mocidade dos Girassóis, que representa o Centro Espírita Fraternidade e Amor. É isso, Lê? É isso, Rê? Isso mesmo. Eu peço a vocês agora, com todo o amor do mundo, que vocês fechem os olhos. Essa palestra sobre animais, essa conversa sobre animais, foi tão enriquecedora que eu tenho certeza absoluta que cada um de nós agora está pensando no seu bichinho, no seu filhinho, na sua filhinha de estimação, no seu amigo de estimação, como eu costumo dizer. E vamos elevar o pensamento a Deus, focar o nosso pensamento em Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso gerador, que é o que traz a vida, que é o que faz a vida pulsar em nós e nos nossos animais de estimação, nos nossos amigos de estimação. Vamos agradecer a Deus. Agradecer por termos a oportunidade de ter esses amiguinhos tão maravilhosos em nossas vidas, e se não os temos agora, que Deus os proteja, os que já se foram, que Deus os guarde, que eles reencarnem em famílias que eles sejam necessários e muito amados, tantos quantos foram quando estavam conosco. Que Deus guarde, que Deus cuide,
Que Deus nos oriente, nos dê sabedoria para cuidarmos deles da melhor forma possível. Que o amor de Deus envolva-nos cada vez mais, cada momento mais, em torno dos nossos amigos de estimação, em torno de todos nós, nossas pessoas, né? Que essa caridade amorosa se espalhe ao nosso redor. Que a espiritualidade amiga continue nos orientando e nos ajudando. E agradeço por essa bênção de conversa. Assim seja, graças a Deus. Bira, eu estou muito feliz, porque hoje você me tirou muitas dúvidas em relação a esse assunto. Eu também estou muito feliz. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, tá, gente? Muito obrigado mesmo. Obrigações. Espero que vocês tenham gostado. Convidados, amigos, espero que vocês tenham gostado. A Mocidade de Inspirações está aqui para vocês, tá? Ó. Mônica, lembrando que a semana que vem nós teremos a palestra sobre mediunidade às 17 horas. Põe no chat aí, Rê, não entendi o que você falou. Pessoal, eu vou me desconectar aqui que eu estou indo para outra, tá bom? Um beijo. Obrigado, viu? Não entendi, Rê. A próxima palestra nossa será sobre mediunidade.